Esperando o pessoal entrar. Oi, Clá, Giovana. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindes. Olha, o Vitor já tá aqui, muita gente bacana. Eu já vou chamar o Vitor, nosso convidado de hoje. E vocês me escutam bem? Dá um joinha para eu saber se tá bem a conexão. Olá, todos bem-vindos. Que legal, muito bom ter vocês aqui. Então, hoje o nosso convidado é o Vitor e a gente está lançando um novo projeto que são a série de lives dos bastidores da dança. Essa série vai ser uma vez por mês, nós vamos convidar um artista, uma companhia, para compartilhar o que está por trás da cena, para falar do processo de criação, para falar das questões técnicas, para falar de tudo aquilo que faz o espetáculo acontecer e que a gente nunca fica sabendo. E falando, o artista falando na primeira pessoa e contando sobre esse processo lindo até chegar no espetáculo em si, que chega para o público. É uma forma de mediação de conteúdo, de formação de plateia. Então eu estou muito feliz de estrear essa live com o Vitor, que trouxe essa proposta e que me fez lançar essa série. Então é uma estreia muito especial, né? E a gente vai abrir logo, mas a gente vai avisar aqui no portal um formulário para que vocês possam mandar propostas de espetáculos que vão estar em estreia ou temporada, para que a gente possa escolher esses artistas uma vez por mês para conversar e compartilhar esses bastidores do que está por trás da cena. Então, vocês não vieram aqui para me ver, vocês vieram para ver o Vitor. Eu vou aqui aceitar o Vitor, muito legal. Muito feliz de ter vocês aqui. Vou aceitar aqui o Vitor para chamar para nossa conversa. Estou enviando o Vitor. Vamos ver se ele vai aceitar. Oiê! Oi, tudo bom, Vitor? Bem, e você? Ai, muito bem-vindo. Muito Obrigado. obrigada pela proposta, pela ideia que me faz lançar aí uma série para que outros artistas também possam compartilhar as suas obras, os seus processos e trazer mais público para a dança. É muito bacana, então, gratidão Vamos que em vamos. meu nome e também em nome do portal. Super legal. Vitor, vamos para começar? Nem todo mundo te conhece. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Vitor e qual é a sua formação nas artes da cena. Primeiro, obrigado de ter topado essa ideia. Eu fiquei muito feliz e ansioso para os próximos. Obrigado de todo mundo que está conectado aí. Espero que vocês, durante o papo, que vocês tiverem de dúvida, vontade de perguntar, aí manda aí no chat, a gente vai conversando. Eu me chamo Vitor Pessoa, eu sou um artista. Eu tô começando a me chamar de multiartista, porque eu comecei no teatro, né? Minha primeira formação é no teatro, e depois eu fui para dança, ganhei uma bolsa de balé clássico, e aí comecei a fazer outros estudos de dança contemporânea, de outros sentidos. E hoje eu estou transitando em vários territórios, né? Da dança, do teatro, das artes visuais, do videodança, que é outro. Então, esse sou eu moro aqui no Jaraguá, na zona norte, noroeste de São Paulo. E estou muito animado para esse nosso papo, para a gente conversar sobre Dutos Invisíveis também, né? Que é a peça que eu estou animadíssimo de estrear, que vai estrear agora no domingo. Então, um pouco por aí. Muito legal, muito bacana. Vitor, antes da gente entrar na peça em si, eu queria trazer a sua pessoa, porque é bem representativo dentro da Descompanhia, né? Que é uma companhia nova. Uhum. Como você tem sentido para o jovem artista, como é entrar nesse mercado de trabalho? Antes da gente entrar no trabalho em si, né, no Uhum. processo, eu acho que é legal porque aqui no portal tem muitos jovens que querem entrar no mercado, querem produzir.
e ver um jovem que está conseguindo entrar na cena. É super interessante você dar dicas e falar de um pouco dessa trajetória aí. Eu vou falar como funciona um pouco pra mim, né? Tá. Existem vários caminhos que eu vejo dos amigos da meio da minha faixa etária, assim, né? De às vezes tem gente que prefere entrar para grandes companhias e fazer o seu nome a partir de um currículo com experiência de quem tem já mais trajetória na dança. Às vezes tem gente que, enfim, fica muito fora da cena e não se incomoda com isso. E o que eu tô achando de legal, o que eu tô pensando pra mim, é que eu quero fazer a minha cena do jeito que eu acredito, né? Então, eu fundei a Descompanhia, né? Eu fundei um grupo, né? Totalmente composto de pessoas do meu bairro, barra região aqui, né? Do norte e noroeste, extremo norte da cidade. Então, tem gente de Jaraguá, Pirituba, Perus, Lapa Uhum. e todas as pessoas LGBTs. O tempo, eu não Tá. posso falar flores, né? Porque é mais difícil Bom. para quem está começando sem estar, enfim, com esses braços, né, quentes, digamos assim, de grandes Uhum. companhias, de grandes nomes e tal. É um caminho mais árduo, eu sinto. Mas o que faz com que aconteça, pra mim, é porque além de dançarino, além de performer, diretor e tal, eu sou produtor. Então, eu acho Uhum. que isso é uma coisa que é muito, muito, muito importante pro artista hoje. Assim, porque às vezes você não, você é um super intérprete, você super se joga na cena, mas você precisa às vezes entrar para um festival ou mandar o seu trabalho para circular nacionalmente, internacionalmente, você fica de mãos atadas porque você não consegue, Uhum. né? Então, eu acho que você ser produtor hoje em dia é o que, assim, salva, né, a existência do fazer, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente ganha muito pouco, então precisa estar mandando para muitos editais, precisa estar fazendo muita coisa. E se você já vai ganhar pouco e aí vai dividir ainda mais com uma produção, no começo pesa bastante no orçamento, né? Sim. Então, o que eu aconselharia era esse lugar de todo mundo também buscar se profissionalizar enquanto produtor da cena, né? Entender quais são os lugares do seu estado, do seu município que você pode circular, quais são as possíveis parcerias privadas, públicas para isso acontecer. Então, eu acho que para mais do que formação, assim, porque a formação cada um encontra o seu caminho, eu falaria nesse sentido de como você consegue é, fazer você ganhar dinheiro com isso, né? Como você consegue Uhum. tentar se manter, que é muito importante, né? Então, eu daria esse toque, assim, de ir para um lado mais produtor de si, que não é esse papo meio é, de, não sei, de coaching, assim, sabe? É um papo Aham. de. É um papo de realmente você conseguir entender o mercado, como ele funciona e como você pode se Uhum. articular junto dele. Uhum. Não, essa fala eu acho super importante, porque às vezes o artista ele fica muito dentro da sala de aula e perde essa relação, né, com o que está fora, né, o que está nos ensaios, enfim, e perde essa relação com o macro, né? E aí Uhum. é difícil, às vezes, em momentos de crises, né, de poucas políticas públicas, você conseguir se colocar de fato no mercado e conseguir manter a sua atividade monetizando, né? Então, essa sua fala é bem interessante, porque não é que todo artista tem que virar produtor, mas minimamente ele tem que estar conectado com essas relações, né? Para que ele Uhum. possa, de fato, fazer com que a arte dele chegue em mais número de pessoas, né? E consiga sobreviver, pagar os boletos, enfim, né? Exato. Porque tinha sempre o artista não vive de vento, né? Então não vive mesmo, né? Artista come, artista paga Amor não conta, paga né? boleto. Então, assim, é necessário fazer essas conexões, né? Essas relações com o mundo mesmo, né? Com o mercado, né? Com o seu público,
para que você Uhum. consiga fazer a extroversão dessa sua obra, né? Seja ela qual for, né? Das artes da cena, das artes visuais. Aí aqui, ó, o Guto tá falando, falou tudo. Nem de amor, nem de amor. É, o amor fortalece, mas não paga, Não paga não enche boleto. barriga, né? Ai, ai, muito bom. E, Vitor, agora vamos falar do que interessa, mais interessante ainda, porque a gente falou de uma questão de mercado, mas aqui a gente está para falar da obra, né? Falar Aham. do processo de criação, mergulhar um pouco, opa, mergulhar um pouco no Muita chuva. universo, mergulhar um pouco nesse universo que vocês passearam aí por meses, né? Então eu queria que você primeiro começasse falando do título do trabalho e de Uhum. como que surgiu o nome desse trabalho. É, a peça se chama, a peça que a gente vai apresentar esse domingo pelo Facebook do Centro Cultural da Diversidade às 19 horas, se chama Dutos Invisíveis. E a gente começou a pensar um pouco nessa relação de que existem, na relação da existência da água e da fluidez da água com os LGBTs, né? Porque, de uma certa forma, aqui em São Paulo, né, muito claramente, não sei se tem pessoas de outras cidades, de outros estados, a gente passou por um processo de urbanização muito violento na cidade. Né? Todos os rios ou foram canalizados, ou os leitos foram alterados, viraram, enfim, retos, poluídos. Então, existem dutos que tentam coagular essa água, né? E a gente Uhum. pensar a água não só como um objeto, né? Mas pensar a água como uma coisa que a gente não vive sem depois de 3 dias, né? Como que nos dá o alimento, como que, enfim, nos dá a possibilidade de respirar, né? Que aqui, por exemplo, está chovendo. Se não tem umidade, não tem respiração, não tem qualidade. Então, a gente começou a pensar nisso, como às vezes o governo, as políticas, elas articulam um pouco essa coisa é, de tentar coagular. E, ao mesmo tempo, a água ela não para, né? Ela não vai ser contida. Ela vai continuar fluindo, ela vai continuar existindo, ela vai continuar ocupando os espaços que são delas de direito. Então, esses dutos que a gente está chamando na peça são dutos que nós quebramos em cena. Porque a gente não vai deixar que exista como está existindo, como existe, né, por conta de interesses econômicos, dutos que coagulem a água, ou dutos que coagulem nossa existência, dutos que coagulem o nosso jeito de andar, de falar, de vestir, de beijar, de amar. Então, dutos invisíveis vêm como isso, né? Que não precisa ser um duto de concreto como a água. Às vezes uma fala de um governante pode ser uma coisa que já nos coloque nesse estado de alerta e de falar, tá, preciso me proteger, tá, não sei se estou seguro, sabe? Então, é nesse sentido que a gente cria, então, Dutos Invisíveis, que eu convido todo mundo. Eu fico repetindo, tá? Espero que você não ache ruim, mas eu repito Pode na. falar, é pra ir, hein, pessoal? Não é pra ficar aqui assistindo a live, depois domingo esquecer, né, Esquecer, de ir lá total. assistir. Então, eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo domingo agora, às 19 horas, pelo Facebook do Centro Cultural da Diversidade. Vai ter uma transmissão ao vivo, gratuita, né? E para não esquecer que nem a Tá falou, a gente teve uma ideia que se vocês entrarem no meu perfil, aí que tá ali embaixo, né? Underline Victor Pessoa, vocês vão ter acesso a um link de lembrete. Então você responde lá com seu e-mail, seu telefone, seu nome, e conforme for chegando a peça, a gente vai falando, é amanhã. Faltam algumas horinhas e quando a gente estiver na contagem regressiva para o início da transmissão, a gente vai mandar o link da transmissão para vocês. Então é uma estratégia de vocês não se perderem no caminho aí, no corredor dessas lives todas. Não tem como esquecer, porque esse menino manda alertas. Ó, o Januário tá aqui, querido. Ai, adorei. É muito poético, de fato, alguém falou aqui que poético. E eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, você falou, por mais que tente, né, canalizar, colocar esses dutos, né, tem hora que a água se rebela, né, e vira enchente e transborda, né, quase que fazendo uma analogia com um copo cheio, né, encheu demais Uhum, e transbordou, né. Eu acho sim. que também tem a ver com essa força, que por mais que às vezes, como você disse, né, são falas que deixam todo um universo frágil, né, com medo, com receio, né, mas ao mesmo tempo
essa força da militância, né, da resistência, da resiliência, né, de Uhum. vocês LGBTs, né? Eu vejo vocês tão fortes, tão unidos, assim, né, que é, é isso, né? É sempre transbordando e dizendo não, né? Aqui a gente tem fluxo, tem vida, enfim, né? Então, muito bonito. Eu adorei o título e achei que foi uma ótima comparação e analogia, assim, né? Essa fusão de universo. Muito legal. E aí eu queria que você falasse também, Vitor, para o pessoal que está aqui, que vai assistir no domingo, que você contasse um pouco sobre o processo de criação, né? Eu sei que vocês, parte dessa peça, vocês criaram dentro, né, já da pandemia, né, já nesse novo mundo, né, nessa nova forma de relação. Então, eu queria que você contasse como foram esses desafios e como que vocês solucionaram isso. Então, uma coisa que é legal do nosso grupo, né, que eu gosto, é que nós somos multilinguagem, né? Então, eu sou da dança e do teatro, o Ayrton é das artes visuais, a Caroline é da foto, a Nicole é da música, e inclusive eles é a primeira peça deles, assim. Então, tá sendo super gostoso de viver isso Que junto. legal. E a gente começou o processo de criação em novembro, só que foi uma coisa mais assim, a gente tem essas referências, assim, começando mesmo, né? Bem calmo, bem lento e tal. Virada de ano, enfim, carnaval, depois pandemia. Então, a gente teve que se adaptar totalmente, porque o ensaio não é mais em sala de ensaio. O ensaio agora é no Google Meet. E agora você não tem mais o Uhum. toque. O toque é por outro acesso. Então, uma das estratégias que a gente conseguiu, por exemplo, uma amiga me perguntou em uma das lives, e quem que dá as aulas? Não existe aula no grupo. A gente está fazendo um processo junto. Mas, por Ah, exemplo, a gente quando estava ensaiando, eu que estava mais nesse cargo da direção, eu fazia proposições específicas para o grupo. Então, tinha ensaio que a gente fazia o ensaio inteiro de escaldapé no Sal uhum. Grosso. Então, tinha ensaio, por Ai, eu exemplo, podia que. ir nesse ensaio. Vamos ensaiar com a gente, Thalita. Tô adorando. E aí tinha ensaio, por exemplo, que eu dava uma direção no começo. Falava, gente, eu separei essa música, que é um canto de Iemanjá, eu quero que vocês assistam. A gente vai fechar a reunião, cada um vai escutar, se possível, de fone, de luz apagada, de olho fechado. Quando acabar, a gente se encontra. Então, era mais como um treinamento de imagético, um treinamento imaginário do que tanto Uhum. físico, assim, Tá. né? Porque eu tenho muito procurado no meu trabalho, assim, também uma coisa que foge um pouco dessa alta performance, né? O quanto Uhum. mais eu consigo mostrar que é uma coisa que ela não é um bicho de sete cabeças de ser feito, né? O quanto mais eu consigo, que nem eu tinha comentado com você, né? De que eu consigo criar para o público essa sensação de autorização, de que você também pode fazer arte. Não necessariamente você precisa viver disso, mas não por isso que você não pode pegar um pano de prato e você pintar o seu pano de prato que você vai usar no seu cotidiano. Que você não pode fazer um mural na sua casa, que você não pode, sabe? Então, os ensaios a gente foi buscando essas estratégias de experimentos performativos, assim, não sei, alguns Uhum. experimentinhos e deixando o máximo, esperando, né, ver se a gente conseguia ir para o presencial, se não conseguia. E aí, no 45 do segundo tempo, perto da estreia, e a gente viu como que seria possível de fazer a transmissão, assim. Tá. Super legal. O Guto tá falando aqui, um sonho não ter que precisar lutar por leis, respeito espontâneo. Guto, é um sonho mesmo. Quem sabe a gente chegar lá, né? Não é mesmo, Vitor? Mas e uma coisa que eu queria dizer ainda sobre o seu comentário da outra pergunta, que a gente agradece muito na PS Faz Menção a quem veio antes de nós, porque eu acho isso muito importante, né? Porque Uhum. se eu tô hoje aqui conseguindo falar com você, aberto para um público, se eu tô conseguindo vender um espetáculo que fala sobre as pautas LGBT, é porque teve muita gente que fez muita coisa lá atrás. Então, eu acho que é importante a gente saudar a existência dessas pessoas, não só pessoas de fora, como pessoas do Brasil, né? Então, Legal. saudar
essas pessoas e ver mesmo que são passos, passos lentos. A gente vai olhar quando que saiu, né, da Organização Mundial da Saúde como dado de doença, né, homossexualidade. Então, do que a gente tem hoje é um grande avanço, mas isso não faz com que a Uhum. gente pare de avançar, né? Acho que a gente Sim. sempre continua andando para frente. Muito legal, Vitor. E aí eu queria que você falasse, como você disse, são artistas, né, de várias linguagens, né? E eu queria que você contasse como que cada um tá, que função que cada um tem dentro desse trabalho, assim, que você contasse um pouco dessa relação na cena. Tá. E eu repito para o convite para todo mundo que está online assistir Dutos Invisíveis esse domingo às 7 da noite, com transmissão ao vivo pela página de Facebook do Centro Cultural da Diversidade, totalmente gratuito. Lá, cada um tá fazendo uma coisa diferente, né? A gente tá no mesmo espaço fazendo a transmissão, então tá na nossa casa, Uhum. por uma questão de infraestrutura, enfim, o Ayrton não tá com um computador, ele precisa ter uma internet que seja um pouco mais estável e tal. Então a gente preferiu se aglutinar, mas eu tô performando, né? Eu tô dançando no espaço. O Ayrton também está performando no espaço. Eu vou dar um pouquinho de spoiler. Ele desenha em Ai, cena. ai, que legal. Adoro spoiler. Ele Só um desenha. pouquinho, né? Só um detalhezinho. Ele É, porque tem desenha bastante coisa. no espaço junto comigo, então tem um diálogo entre a minha dança e o desenho dele, assim. A Caroline, né, ela tá filmando em tempo real, porque o espetáculo tem vídeos gravados e vídeos em tempo real, então ela tá dançando junto com a gente, né, que nem que você tinha falado na outra vez que a gente tava conversando. E a Nicole tá ajudando a gente ali no backstage, porque são muitas coisas técnicas. Até por uma questão Sim. de não aglomerar e uma questão de pouca verba, a gente está fazendo em pouquíssimas pessoas um trabalho que é super complexo. Então, não temos iluminadora, então a gente vai apagando e acendendo luz, fazendo coisa e soltando música. Que ótimo. E, e aí a gente tá nessas. E a Nicole que fez toda a trilha sonora também, né, da peça. Eu acho mágico conhecer o bastidor, porque é isso, né? Quando você chega e vê o resultado, né? Você Você não às vezes não tem imagina. dimensão, né? Porque de quantas pessoas estão fazendo, de como que vocês solucionaram a questão da iluminação, né? De como que a figura do videomaker, né? Ele virou um novo integrante, né? Não está distanciado, né? É um novo bailarino, é um novo ator, enfim, que está ali totalmente na relação com a cena. Então a gente está vendo essa nova cena, né? Na realidade virtual, de como que o vídeo, né? E as pessoas que trabalham com essa área ou estão ingressando é importante para conduzir também um olhar, né? Porque, na verdade, é esse olhar que vai estar sendo posto para o público que está assistindo. E aí essas soluções, né? Não vamos aglomerar, mas como dar conta de fazer tudo, né? Então, eu acho o máximo você falar, então vai apagando aqui, vai acendendo ali. Mas olha, gente, faz, acontece, né? Uma Então, vez, inclusive no ensaio, acho que semana retrasada, semana passada, a gente estava com pouca extensão também, porque nunca aqui em casa precisou de tanto cabo para fazer as coisas. Então foi na mesma extensão o cabo do computador que estava transmitindo, o cabo da luz, o cabo do som, o cabo de tudo, dava uma gambiarra. E aí olha o perigo. e aí eu falei pro meu irmão, né, quando eu tava fazendo, ele tá ajudando a gente na questão da transmissão. Eu falei, agora o microfone não tá funcionando, eu posso falar, desliga a luz. Ele foi puxar e puxou o cabo do computador. Acabou a transmissão. Então, essa é a realidade, porque às vezes a gente acha que tem muito glamour, e não tem. Gente, eu dou desculpa estar rindo, mas é porque é muito bom, Vitor. É muito.
Imagina, puxa o cabo, o outro vai, o infeliz vai lá e me puxa o cabo errado e termina a transmissão. E aí eu queria falar exatamente disso, que era a próxima pergunta, mas a gente acabou respondendo antes dela. Lá em cena, né, no teatro, né, mesmo na relação com a cidade, a gente tem desafios, alguns desafios. Quais têm sido os desafios técnicos da Esse, apresentação online, além do puxar o cabo esse errado? foi um desses. Mas, por exemplo, aqui eu moro num bairro periférico. A conexão de rede Uhum, não é, a gente já em termos de Brasil já não é boa. Pra cá, pior ainda. Então, eu brinco, né, falando assim, costumei falar nas lives, que se você tá no palco e você de repente tropeça, você entra nisso e continua no seu improviso. Você tá dando um texto, você esqueceu o texto, ninguém sabe, você vai e dá um jeito, você costura. Se acontece uma coisa como foi o cabo, ou tipo, a rede está instável, é como se sumisse o nosso palco. Então não tem como você improvisar se uma coisa dessa acontece. Se a câmera que está filmando, que é um celular, né? Se o celular que está filmando acaba a bateria. Não tem para onde ir, uhum, né? Assim, uhum. tem. Eu pegaria o microfone e ia ficar fazendo uma peça toda só com sons. E no final das contas ia falar que foi proposta. Mas não, eu tenho sentido que são dificuldades técnicas de outra grandeza, assim. Por exemplo, também edição de vídeo, né? Eu estou editando todos os vídeos da peça, nunca tinha editado vídeo, né? Tinha começado a editar no começo da quarentena, mas assim, não fazia isso antes, né? A quarentena me obrigou a. Então, eu comecei a editar vídeo, foi uma coisa. O próprio aplicativo de transmissão, né? Se alguém tiver dúvidas aí, acho que alguém mandou, daqui a pouco eu leio também, a Thalê. Se tiver dúvidas, curiosidades, vai mandando aí pra gente ir respondendo se alguma coisa pra Manda vocês. no pontinho de interrogação que a gente abre aqui as perguntas, mesmo considerações. Só vou te interromper para ler uma consideração. Artista Satie, bom, não sei seu nome, me perdoe. Artista é quem faz com tão pouco, a mão na massa só é possível com paixão. De fato, nessa Sim. pandemia a gente tem visto muita paixão, porque não tá fácil, né? Continuar produzindo e se especializar, aprender funções que a gente nunca imaginou que faria, né, Vitor? Como você está falando. Eu fui aprender a editar vídeo. E eu estava falando que uma nova função que vai começar a existir é técnico de Zoom, porque quando você vai fazer uma apresentação, às vezes, ao vivo, né, online ao vivo, o técnico que vai fazer a questão do Zoom, ele é quase um iluminador, Exato. um Ele é um operador de técnico de som, teatro porque mesmo. ele é um técnico de teatro. Eu falei que agora a gente vai ter na ficha técnica técnico de Zoom. Vai ser uma nova função, porque eu fui fazer, eu fiquei tão tensa, porque estava na minha responsabilidade É. orientar o público de como ele ia ver, né, aquela cena, né? Mas pode continuar, só falei Não, aqui. e é uma coisa legal até, né? Que eu tô feliz com o trabalho, porque eu vi que eu sempre falo que o formato ele muda também por conta da circunstância, né? Então, existia Uhum, um atalho de você abrir salas no Zoom pelo Simpla para você fazer reuniões gratuitas, ensaios mais longos do que o de 40 minutos. Então, uhum, muitas das criações estão sendo via Zoom. Então, são vários quadradinhos transmitidos. Já na criação da Descompanhia, né, na criação que eu faço parte, a gente optou por um outro recurso de transmissão, que é o OBS Studio. Então, tá. lá o vídeo é um vídeo cheio, né? Não tem a Uhum, presença do público, não tem isso, e é uma transmissão ao vivo, né? E eu sim. acho que isso também muda muito o espetáculo, assim, porque eu tenho visto muitos espetáculos que são via Zoom, aí tem aquela coisa de apagar, de aparecer e tal. São recursos que, de uma certa forma, não é que ficam meio manjados, mas assim, é uma gama de possibilidade que se conversa, que tem uma familiaridade ali.
Então, nessas questões técnicas, o próprio OBS também foi uma dificuldade, né? De falar, eu preciso captar a entrada do desktop, captar a entrada do microfone, mas aí a trilha... Por exemplo, um outro spoiler, eu tô soltando vários spoilers. Eu Ai, meu canto... Deus, assim o povo não vai no domingo? Não, mas é só um Tô brincando. detalhezinho, não vai, Tá, vai ter um que ver. detalhezinho. Eu canto em cena. E aí, como que Hum, é você cantar em cena, por exemplo, porque se tem um microfone aberto e eu preciso mandar o background da música, né, pelo computador para ele sair em maior qualidade, como que eu faço hum. para a música sair, para eu também acompanhar, sem isso pegar no microfone, sabe? Não sei se deu Meu pra... Deus, deu tilt aqui, mas eu tô. Tá, entendi. É uma questão técnica muito específica. E aí, Muito. deu solução? Deu solução, mas depois de muita martelada na cabeça, assim, muita martelada. Gente, é impressionante, né, como o processo criativo. A gente já fez essa série dos bastidores à cena em formato no YouTube. Até convido vocês. Tem o link na bio do nosso canal do YouTube. Tem uma playlist com vários episódios de vários outros artistas, mas são vídeos gravados, formato YouTube. Agora a gente está transferindo a série dos bastidores à cena já nesse formato pandemia, né? Fazendo em live e estreando com você, e foi você que me instigou, então eu agradeço. Mas olha que impressionante, né? Em tão pouco tempo, os bastidores, o processo criativo, está enfrentando tantas outras questões, né? De outra ordem, né? Que eventualmente o artista de ontem, né, não se preocuparia, não teria que ter Uhum. esse tipo de relação, né? Isso é bem. E, em algum momento, Vitor, vocês sentiram que não era para ser, assim, algo que, não, isso não é nossa praia, vamos esperar voltar para o presencial? Teve em algum momento essa relação de frustração? Como que foi isso? Olha, teve uma vez que a gente teve um atrito em sentido da própria onde ia ser a transmissão, né? Que foi pedido pra gente fazer via Instagram. Mas isso muda totalmente. Você fazer uma dança que ela é exibida verticalmente, e você não pode trazer músicas de fora, você não pode projetar músicas, vídeos, enfim. Muda totalmente a criação do que no fazer horizontal, podendo usar vários recursos e tal. Então teve um momento que a gente ficou, meu Deus, é muita coisa. A gente ia fazendo presencial, aí foi pro Facebook, agora vai pro Instagram. Chega! Então teve mais isso, mas assim, não em relação ao formato em si, né? Em relação a Uhum, tipo fazer online. A gente achou um desafio tá. incrível, assim. Então estamos muito instigados, inclusive a continuar pensando. Um dos nossos projetos futuros é fazer um podcast via Spotify para Legal. fazer como se fosse rituais, barra meditações guiadas para banho. Então são trilhas sonoras que a pessoa acessa o Spotify da Descompanhia e aí tem uma trilha e tem um dispositivo de experimento de corpo. Então é uma trilha de três Gente, que minutos. genial isso! Que Pois é, legal! a gente está trabalhando para lançar isso ano que vem. Então, a ideia é que a pessoa coloque numa caixinha Bluetooth, coloque de alguma forma e ela tá tomando banho dela, no tempo dela, e ela vai experimentar que o corpo escorra como lama. Não sei como isso vai ser para ela, mas nesse lugar que a gente está tentando trazer mais a arte pro cotidiano, né? Ir mais de Que encontro. legal! Uhum, E tem sido massa, muito bacana. assim. Muito legal. Ai, vou querer tomar meu banho ouvindo a Descompanhia e Yes! tirando o meu momento de relaxar e de meditar e experimentar o contato, né, com o próprio corpo é super importante. E aí me conta um pouquinho como que foi a construção de cenário, de figurino, já que a gente também está com essa limitação, né, de sair, de comprar coisas, enfim. Como que foi a construção dos outros elementos da cena, né? Olha, a iluminação é engraçado, né? Ninguém sabe disso muito, mas eu já fui DJ quando era muito novinho. E aí
a iluminação eu já tinha placas de LED, já tinha máquinas de fumaça, já tinha umas coisas que a gente... não vou falar o que que tem, o que que não tem, para não dar mais spoiler, mas a gente usou coisas que a gente já tinha para experimentar. Aham, tá. Então, nesse sentido, foi legal. Mas tinha coisas que a gente precisou comprar, né? Então, eu acho que uma coisa que facilitou muito é, tipo, o Mercado Livre. A gente teve um problema técnico semana passada e a gente comprou uma coisa que chegou no dia seguinte, né? Então, Uhum. enfim, coisas de figurino, o próprio sapato, a gente comprou. É, mas tiveram coisas Mercado Livre assim podia patrocinar aqui, já que a gente está dando Exato. Super uma publi. publicidade. E aí eu fiz também, mas foi necessário sair, né? A gente evitou ao máximo, mas foi necessário ir até o Brás, comprar uns tecidos, comprar umas coisas, porque Uhum. eu gostei, a gente está trabalhando com uma transmissão dentro de casa, né? E aí eu não queria que fosse tipo a casa, eu queria tipo, uma transformação Uhum. na casa, né? Então Uhum. a gente foi atrás de tecidos, foi atrás de coisas para fazer essa transformação, que eu convido todo mundo que está assistindo para saber se vocês Ai, tô curiosa. gostaram ou não. Esse domingo, às 19 horas, no Facebook do Centro Cultural da Diversidade. Para vocês não se perderem, não esquecerem, no link da minha bio, do meu perfil, _ Victor Pessoa, tem um cadastro de lembrete onde a gente vai avisando vocês. No domingo a gente vai mandar uma mensagem, é a peça hoje. Quando abrir a live, a gente vai mandar para o WhatsApp o link para vocês acharem mais fácil. Então a gente foi meio nesse sentido, E mas é também apresentação única, Vitor. É uma apresentação apresentação para única. encerrar o ano. Para encerrar o Tá. ano. Exato. A gente pretende Então, fazer outra circulação ano que vem, mas nada garantido ainda, nada fechado. Se tiver, inclusive, alguém que é curador de algum espaço que nos aceite, queira levar o nosso projeto para frente, a gente quer continuar no ano seguinte. legal. Pessoal, podem mandar perguntas aqui também no ponto de interrogação que eu trago para o Vitor. E eu peço para o Maiola me avisar do tempo, que eu não estou conseguindo ver o horário, então só para a gente não perder aqui o time e poder conseguir fazer a nossa live sem perder, que eu quero deixar salva. Deixar salva. E aí me Yes! conta um pouquinho, Vitor, estou até virando a página aqui, porque o nosso roteiro foi grande, né? Eu queria que você falasse como que é a relação do tempo, né? Desse tempo que não é o mesmo tempo, aqui a gente está falando, mas tem um delay para quem chega lá, então como é que vocês construíram isso na dramaturgia também, essa relação de um tempo outro, né, que o público não está aqui com você, né? Não só que não está, né, presencial, mas ele está nessa plataforma que tem um ritmo muito específico, né? Então, Uhum. cenas que a gente, quando estava pensando para presencialidade, iam ter uma duração de 8, 10 minutos, tiveram que ter Tá. 6, 4 minutos, né? A gente teve que pensar nessa dinâmica porque é esse lugar de infinitas possibilidades, né? Então, você está numa live, Uhum. mas no mesmo dia pode estar rolando uma live da Marília Mendonça, ou da Anitta, da Pablo, enfim. A competição é grande. Então, para começo de conversa em relação à peça, a gente pensou que as pessoas estariam chegando desse hábito, né, de rolagem de feed, que nada entra, tudo só passa, só dá um flash. Então, uma das primeiras cenas é um trabalho de chegança, né? Uma calmaria, né? Para também não ficar só nesse mood da rolagem do feed, mas também fazer com que as pessoas consigam entrar, né? Numa possível conexão com a peça mais sensível, mais poética e tudo mais. Uhum. Então, tem, em questão de atraso, de delay, para a gente não interfere muito. O que mais pensou Tá. foi essa questão de como que a cena tem que ser muito mais rápida, né? Muito mais concisa, assim. Sim, eu tenho percebido que é muito diferente a gente ficar 50 minutos, né, uma hora no teatro, né, do que 50 minutos, uma hora no celular. Por quê?
Porque acho que o teatro, ele forma aquela atmosfera, dá o terceiro sinal, apagam as luzes, tem um ritual de passagem para a magia, né? Uhum. Em casa você tem um monte de interferência, né? Se não mora sozinho, tem o fulano que vai passar, o ciclano que não sei o quê, e aí o WhatsApp chega aqui, porque você não vai desligar o celular, obviamente você está assistindo por ele, e aí Aham. é essas conexões outras, né? Que faz com que dificulte mais a entrada, né? E é interessante você falar dessa chegança, né? Porque é isso mesmo, né? É como a gente estivesse chegando naquele teatro e você vai se preparando para um outro lugar, né? Que não é o lugar do cotidiano, né? Do dia a dia, né? Esse esvaziamento. Eu, como público, né, tenho sentido, às vezes, a dificuldade de me desconectar desse contexto casa, né, e me Uhum. conectar. Então, vai ser uma experiência assistir seu trabalho no domingo, às 19, no Facebook do Centro Cultural da Diversidade. E aí eu queria que você falasse justamente isso, como é que surgiu essa parceria com o Centro Cultural? Né, já que o tema tem tudo a ver com a proposição desse espaço público. A gente teve, durante o próprio processo criativo, eu acho que já. Uma, duas. Essa é a terceira formação nossa, enquanto formato de Uhum. grupo. Começamos em 3 pessoas e aí decidimos chamar algumas pessoas. E aí foi nesse momento que a gente conheceu uma pessoa que era uma filmmaker e tal, mas ela não era uma pessoa LGBT, o grupo estava ficando com muitas pessoas brancas, ela não era de uma classe social condizente com a nossa realidade do nosso bairro. Então, a gente teve que desfazer, mas ela ficou muito interessada pelo projeto. Né? E um tempo à frente, o parceiro dela começou a trabalhar na curadoria do espaço. E aí ela comentou com ele da peça e ele ficou super interessado e veio perguntar pra gente se a peça estava precisando de espaço para apresentar, e eu falei, mas é claro. E começou aí a nossa parceria. Mas até trazendo um pontinho, né, do que eu levantei dessas configurações de grupo, porque é muito diferente fazer trabalho no online e trabalho presencial, né? Uhum. Porque tem também um certo cuidado com a própria equipe, que precisa ser muito mais rigoroso do que no presencial, né? Porque em termos de, a gente está vivendo uma pandemia mundial, em termos de saúde mental, de estar conectado por um ensaio de 3, 4 horas no Meet, 2 horas que seja, é, demanda uma configuração de cuidado com esse espaço diferente. Então, foi também por Uhum. isso que a gente teve essas formações e desformações e formações da Descompanhia, né? Que Um nome super ótimo. E então é isso. Aí nesse formato de menos pessoas, pessoas todas LGBTs do bairro que estão a fim de fazer o trabalho, a gente começou a cuidar muito mais enquanto equipe desse espaço de criação. Então não tinha isso Legal. de câmera fechada no Meet, né? De, ó, você tá com a câmera fechada, você tá jantando, tal, você daqui a pouco vai ligar. Sim, rapidinho, já entro. Então a gente começou a cuidar um pouco dessa energia vital que é, mais do que pensar para fora, a gente precisou também pensar em se cuidar para conseguir passar um trabalho de qualidade para o público. Uhum. Muito bacana. E, Vitor, tem a intenção de que esse trabalho venha a ser presencial ou ele já vai, por sua natureza, ser sempre virtual, já que ele está sendo estreado assim? Eu acho que desse jeito vai ser virtual sempre. Eu gostei. Eu Tá. não. Porque, por exemplo, uma das lives que eu fiz na divulgação, eu conversei com uma amiga de Aracaju. A gente saiu num guia de programação lá de Recife. Então, são coisas que eu acho que são super legais. Eu entrar, tipo, eu tô com a transmissão aberta e eu mando o link da transmissão para minha família, que é do Piauí, interior do Piauí, né? Uhum. Então, isso tem ainda falado mais alto do que a saudade do presencial, do teatro e tal. Então, em termos de acesso, eu acho que é claro que a gente vive hoje num país totalmente desigual, né? 59% das casas, dos domicílios não têm acesso à internet.
Mas, de certa forma, eu me tranquilizo, porque eu sei que no teatro eu também não ia conseguir acessar essas pessoas. Mas, em Uhum, relação ao teatro e o virtual, eu talvez consiga acessar mais com o virtual. E eu não tô, sem tipo, dúvida. defendendo bandeira se o virtual é mais potente ou menos potente do que o teatro. Eu acho que cada. Eu tenho alguns artistas que às vezes ficam, não, mas não é teatro e não sei o quê. Eu falo, amigo, você tá acreditando no teatro presencial para agora, tipo, em fazer a sua peça e transmitir mesmo sem público do palco. Mas as pessoas estão tentando achar outras formas, né? Artistas entrando no mundo do TikTok, artistas. E eu acho que tem uma discussão que não é porque você acessa essas plataformas que você precisa fazer um conteúdo pasteurizado, né? Uhum, Então, é nesse lugar que a Descompanhia a gente está querendo entrar, né? Então, essa proposta, por exemplo, do Spotify é uma como entrar num recurso digital, né? E disponibilizar no YouTube, que seja, em qualquer plataforma. O intuito não é financeiro, né? É de abrangência, de capilaridade, mas sem ter que ser essa coisa tipo. E sem valorar, mas assim, a gente poder fazer pesquisa, não necessariamente seguir um challenge de uma coreografia, não necessariamente uhum. fazer uma coisa que é o da visualização. Sim, muito legal. Acho que vai muito de encontro com o que a gente aqui no portal, né, desde que da fundação em 2014, quando a gente lançou as aulas online, muitas pessoas falaram: ai, vocês querem formar bailarino online? Não, a gente é uma plataforma online que quer possibilitar também isso, né? Não é um erro a gente dar uma possibilidade a mais, por exemplo, de alguém tomar contato com uma Zélia Monteiro, né? Provavelmente, talvez uma pessoa lá do Amazonas não conseguiria vir para São Paulo e a Zélia também não Exato, conseguiria para lá. E exato. aí teve muitas críticas, né, quando a gente lançou há 2 anos e meio atrás, né? E quem iria imaginar que a gente chegaria a esse ponto em que todo mundo teve que se familiarizar e ter mais intimidade para que a gente construísse essa relação. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, as coisas se fortalecem, né? E são Uhum, escolhas, né? Escolhas estéticas, escolhas artísticas, escolhas de se relacionar com o seu público, né? A relação com o público no online é diferente com a relação com o público no teatro. São públicos diferentes, né? Então, sim. é muito bacana e eu gosto sempre de falar, não é entre julgamentos, né, que a gente consegue trilhar e conseguir conquistar um mercado, porque também a gente precisa sobreviver, né? Então, Uhum. muito legal. Mas tem uma perguntinha aqui, vamos abrir. Que pergunta. O espetáculo ficará gravado? Não. A gente, inclusive, configurou para que o público não entre, então sejam pontuais. A gente vai começar com uma contagem regressiva de 5 minutos antes das 7. Já estejam por lá, estejam de olho no seu celular, se vocês estiverem no cadastro de lembrete. A transmissão ela já está configurada para que não seja possível voltar do início do espetáculo. Então, você vai assistir a partir de onde está sendo transmitido até o final. Ao final, a gente vai excluir o vídeo porque ele tem uma outra coisa que aí é um spoiler que eu não posso contar, Esse eu não. mas mas tem recursos que a gente está usando que precisam para ter o impacto, né, em quem está Uhum. assistindo, precisam ser fruídos, né, precisam ser experienciados simultâneo junto com a peça. Então a gente não vai disponibilizar em nenhuma plataforma de YouTube, a gente pretende achar outros espaços culturais que queiram receber a peça para a gente fazer uma circulação virtual no ano que vem, Uhum. mas não ficará gravado não. Então, meu povo, é o seguinte, fala aí, convida o pessoal e já aproveita, faça a sua fala final. Já vou deixar aqui, né, um super agradecimento. Pessoal, essa é a estreia de uma série de lives que chama Dos Bastidores à Cena. A gente vai estar todo mês convidando um artista, uma companhia, para compartilhar tudo que está por trás, tudo que acontece, a gente começa a rir até, Os né? cabos. Esse processo todos esses detalhes que no resultado você nem imagina que
aconteceu ou que está acontecendo, para falar um pouquinho, tirar esse glamour, né, de que artista está lá em cima, né, e é etéreo e tem muita ralação. Então, é a estreia. E já falo aqui que foi uma solicitação do Vitor, que lançou isso aqui. Então, ele vai estar com a gente durante o ano, participando ativamente dessa série de lives. Então, acompanhem que a gente vai divulgar logo mais o formulário para vocês mandarem propostas de estreias para a gente escolher. Ok, então, Vitor, eu deixo você aqui encerrar, fazendo um convite, já deixo o meu agradecimento, estarei lá no domingo assistindo e estou muito feliz com a sua estreia e desejo, assim, vida longa a esse trabalho. Ai, obrigado, tá? Eu agradeço você, todo mundo do Mood, por ter topado de fazer essa live. Eu tô ansioso para estar junto com vocês fazendo as lives ano que vem. Agradeço a todo mundo que estava assistindo, tirou um tempinho para assistir nosso bate-papo, né, sobre o espetáculo. Se ficou alguma dúvida, o meu perfil tá embaixo ali do portal Mood, underline Victor Pessoa. Lá no link da minha bio, né, no perfil, tem um cadastro de lembrete pra gente ir lembrando vocês que a peça é esse domingo, às 7 horas da noite, no Facebook do Centro Cultural da Diversidade. Um ponto muito importante de falar é que você não precisa ter conta no Facebook para assistir. Então, se você pegar o cadastro de lembrete e a gente enviar via Facebook, vai abrir o seu navegador, mesmo você sem fazer login, você vai conseguir assistir o espetáculo. Então, agradeço e eu acho que iniciativas como essa são muito importantes mesmo para a gente pensar que os artistas são pessoas como todos nós. É, a criação artística, ela passa os perrengues e todo mundo, né, pode criar dentro de casa, no cotidiano, criar para dar presente para alguém. E é isso, espero todo mundo no domingo e um beijão. Valeu, tá? Beijo, obrigada, pessoal. Valeu, Vitor. Até domingo. Meda. Beijo. Beijo.